O ser é o espírito que não morre quando o corpo se desagrega. Ele asseverava que além da vida física existe o mundo das ideias, que todos nos originamos nesse mundo das ideias e mergulhamos na carne, no mundo de sombras, para podermos desenvolver o Deus interno que vive dentro de nós e depois retornarmos ao mundo das delícias. Seu eminente discípulo Platão procurou demonstrar isso em um mito que se tornou dos grandes enigmas da filosofia, o chamado mito da caverna. Platão conta uma história que havia uma sociedade que morava numa caverna. No centro dessa caverna havia uma fogueira acesa ininterruptamente, e as pessoas olhavam as sombras projetadas nas paredes. Acostumaram-se, viveram ali os seus antepassados, eles viviam e certamente iriam viver aqueles que viessem depois. Mas certo dia, um jovem impetuoso resolveu sair da caverna. Afinal, a caverna tinha uma porta e ele saiu. Ao sair da sombra da caverna, ele viu o mundo risonho, verde, o sol dourado, as águas cristalinas, as aves coloridas, as flores multiplicando cor e perfume. Ele encantou-se, voltou correndo para a caverna e disse: gente, a vida não é isto. Lá fora existe vida, a cor não é apenas a sombra, a claridade. Mas as pessoas da caverna disseram: loucura, isso é fantasia de jovem, não existe nada lá fora. Nossos pais, nossos antepassados viveram aqui, nós nascemos aqui, nós vamos morrer aqui. E continuaram dentro da caverna. Esse mito tem oferecido à filosofia e à psicologia uma contribuição maravilhosa. Para alguns intérpretes psicológicos, a caverna é o corpo. Estamos encarcerados no corpo e a nossa visão é limitada graças à mensagem da luz, a fogueira acesa. Nós sempre vemos sombras que se agitam, que se movimentam. Mas quando saímos da caverna pelo fenômeno da morte, a porta libertadora, nós entramos no mundo das ideias e encontramos o mundo de beleza, o mundo da imortalidade. Onde estão aqueles que viajaram antes? De onde nós viemos algum dia? Porque a verdadeira felicidade é preparar o nosso retorno para o mundo original das ideias. Então a filosofia de Sócrates, de Platão e mais tarde de Aristóteles, discípulo de Platão, é de que existe dentro de nós algo valioso e profundo, que somos o ser espiritual, e que deveremos desenvolver esse ser espiritual de tal maneira que ele atinja a claridade do outro lado da caverna, que ele encontre a beleza, a realização sem sombra, que ele possa viajar numa área onde não existam o medo, a desdita, a morte, o sofrimento. Mas esta conclusão é o resultado de uma longa elaboração. Quando a filosofia estava sendo estruturada, um grande pensador procurou explicar o que era a felicidade. Esse pensador é Epicuro. Ele dizia que a felicidade consiste em ter, porque todos nós, para sermos felizes, necessitamos de ter. A verdadeira felicidade decorre de um estômago bem alimentado,
de um corpo bem cuidado, repousado e de um sexo bem atendido. Naturalmente, para que logremos essas metas, nós necessitamos de ter para poder, a fim de gozar. E pregou a doutrina hedonista, através da qual aqueles que têm mais, compram mais, gozam mais. A doutrina epicurista estabelecia a necessidade de encontrarmos a beleza, o gáudio, a estesia e desfrutarmos larga e indefinidamente do prazer. À medida, porém, que essa doutrina espalhou-se pela Grécia, começou-se a constatar que, apesar da sua proposta maravilhosa, ela não era muito exata, porque um estômago abarrotado não dá felicidade, dá indigestão. Uma pessoa que dorme bastante não é feliz, é preguiçosa. E o sexo muito atendido não dá felicidade, dá sede de uma nova experiência. Então, a felicidade não pode ser essa sede da água do mar. Bebe-se água do mar e tem-se mais sede, porque ela é salobra. Que será a felicidade? Será que a felicidade é ter? Serão felizes, por acaso, aqueles que têm muito? Não. Constatou-se uma coisa curiosa: ter ajuda, mas há muita gente que é infeliz porque tem medo de perder aquilo que tem. Então são escravas da posse. E tem mais: aqueles que têm querem sempre ter mais. Deus se satisfazem, é um tormento, a ânsia de acumular, como nós vemos na revista Forbes, que todo ano publica a relação dos homens e mulheres mais ricos do mundo. Eu recordo-me que há pouco tempo estava no top da lista o príncipe de Brunei, que era detentor de 80 bilhões de dólares, graças ao petróleo do seu pequeno império. Mas no ano seguinte ele caiu, porque Bill Gates passou na sua frente, e porque ele tinha um irmão que era o Stroessner, gastou em um ano 2 bilhões de dólares. Dava de presente automóveis Mercedes-Benz folheados a ouro, relógios. Então o príncipe de Brunei revoltou-se e proibiu que ele manipulasse os bens da família, porque ele havia ficado mais pobre, 2 bilhões de dólares. Então ter não resolve o problema, porque a pessoa fica ansiosa por ter mais e começa a ter medo de perder o que tem. Ora, se a felicidade não é ter, apareceu outro filósofo que disse: a verdadeira felicidade é não ter nada, porque quem não tem nada já está na miséria, e estando na miséria não pode ficar pior, só pode melhorar. Então a verdadeira felicidade é não ter coisa nenhuma. Pregava Diógenes, ele pregava a filosofia cínica. Ele dizia que a verdadeira felicidade era ser natural, viver de acordo com a natureza. E a sua doutrina cínica era tão curiosa que um dia ele foi visto em Atenas conversando com uma estátua. Alguém passou e perguntou-lhe: Diógenes, tu estás conversando com uma estátua? Oh, sim, estou. Mas tu não sabes que a estátua é de pedra? Sei. Tu não sabes que as pedras não falam? Sei. E por que estás falando com elas? Bem, eu estou me acostumando com o silêncio da pedra para me adaptar a ouvir a estupidez de quem fala. E continuou tranquilo, conversando com a pedra, que não podia reagir muito. Diógenes era de Corinto e transferiu-se para essa célebre ilha. Em Corinto, certa feita, quando Alexandre Magno da Macedônia conquistou a Grécia, ele mandou dizer ao governador de Corinto: traga-me Diógenes.
discípulo desse filósofo. Se ele vier até mim, eu perdoarei Corinto e perdoarei os coríntios. Então o prefeito foi ansioso a Diógenes e disse: Diógenes, o governador do mundo mandou buscar-te, porque ele deseja conhecer-te. Ele disse que se eu não te levar até ele, ele vai destruir a nossa cidade, não deixando pedra sobre pedra. Diógenes olhou para o prefeito e disse: como é que é? Ele quer conhecer-te, então o problema é dele, não é meu. Ele que venha cá, porque eu não quero conhecê-lo. Ele é que me quer conhecer. Mas Diógenes, se tu não fores, ele vai destruir Corinto. Oh, que maravilha! Que destrua logo, porque aí nós não teremos mais medo de ninguém, porque já está tudo destruído. E não foi. Quando Alexandre Magno soube, achou isto notável e disse: mas que homem de coragem! Já que ele não vem até mim, eu irei até ele. E foi visitá-lo. Diógenes morava no subúrbio da cidade, em uma casa miserável, em ruínas. E quando Alexandre Magno chegou à porta, era um homem de expressivo corpo. Ele foi com seus generais, com toda a corte, chegou à porta, abriu os braços, e Diógenes estava escrevendo na poeira do chão. Então Alexandre Magno disse-lhe: Diógenes, eu acabo de conquistar o mundo e venho convidar-te para que tu me ajudes a governar a terra. Eu te darei metade da terra. Eu serei o governante militar, o administrador, e tu serás o meu filósofo, o meu conselheiro. Diógenes olhou para ele com desdém e disse: Senhor, não me retire aquilo que o senhor não pode me dar. Levantou-se, empurrou e saiu. Alexandre Magno disse: deve ser um psicopata. Eu sou o dono da terra, o que é que eu estou retirando dele? Então notou uma coisa curiosa, que ao ficar à porta de braços abertos, ele impedia que o sol entrasse. Então ele estava tirando o sol. Ele poderia dar metade da terra política, mas não podia dar um raio de sol. Então achou notável, perdoou Diógenes, perdoou Corinto, e logo depois morreu. E Diógenes continuou até uma idade senecta. Mas será que a felicidade é não ter nada? Há muita gente que é escrava daquilo que gostaria de ter. Eu me recordo que faz muitos anos eu li em uma charge a história de Pafúcio e Marocas. Marocas era uma dessas mulheres que manobrava o marido, dando a impressão que o marido era quem a manobrava. Porque a verdadeira mulher é muito hábil, ela é submissa. E o marido diz aos amigos: na minha casa sou eu quem manda. E acrescenta baixinho: e em mim é minha mulher quem manda. Isso é ser verdadeiramente mulher. Então Marocas havia visto numa vitrine de uma loja um jarro de ametistas que havia sido exportado de Soledade. E ela ficou apaixonada por aquele jarro de ametistas, aquele tom violáceo. E ela disse: eu tenho que colocar este jarro na minha mesa. E começou a sonhar com o jarro. Mas ela era muito hábil. Ela não pedia nada ao marido, ela insinuava. É a melhor técnica. E um dia, os homens são muito ingênuos. Ele chegou em casa com o jarro e disse: meu bem, quero presenteá-la com esse jarro de ametista. Ela disse: Deus meu, que marido, adivinha meus pensamentos. Ele ficou feliz da vida, pensando que era verdade. Foi ela que o conduziu. Mas a felicidade de uma mulher é provocar inveja noutra mulher. É claro, ela colocou o jarro na mesa, colocou uma dúzia de rosas e chamou a vizinha, que vivia muito mal com o marido. Venha ver, dona Margarida.